received word of a strange invention. What it can do will amaze you. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu apresentador João Santos e esse é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje conversamos com a economista Laísa Raster. Laísa é graduada pela UFMG, com mestrado no IE-UFRJ e doutorado pela EPGE-FGV. E hoje trabalha como pesquisadora na área de economia aplicada, com ênfase em mercado de trabalho na FGV IBRE. Laísa estuda temas como a inserção das mulheres no mercado de trabalho e os impactos de políticas públicas no bem-estar das famílias. Laísa, é um grande prazer recebê-la aqui no programa. Seja bem-vindo. Obrigada, João. O prazer é meu falar com vocês. Também recebemos hoje como convidada para nos ajudar a conduzir essa entrevista, Luísa Curcio. Luísa é estudante de economia pela FGV-EPGE, é assistente de pesquisa, atualmente estudando intergeracionalidade no Bolsa Família e é cofundadora do periódico estudantil O Veterano. Muito obrigado pela participação, Luísa. Obrigada a você, João. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui no Esquina das Ideias, a gente costuma começar falando um pouco sobre a trajetória pessoal e acadêmica dos entrevistados e das entrevistadas. Falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, Laísa, como foi a escolha pelo curso de Ciências Econômicas na graduação? E como foi a escolha, posteriormente, pela vida acadêmica, pela pesquisa? Eu acho que a minha escolha para fazer graduação em economia, ela é muito parecida com a de quase todos os alunos que cursam economia. Eu me interessava muito por geografia, por história, ao mesmo tempo eu gostava de matemática. E sempre me interessei também por essas discussões da ONU sobre pobreza, sobre desigualdade, então eu juntei o útil ao agradável. Na minha época não era Enem, então a gente tinha que fazer vestibular e a parte dessa escolha de que curso que a gente ia fazer estava associada ao que a gente chamava de segunda etapa ou prova aberta, que era geografia, história e matemática. Então foi um pouco dessas duas coisas, meu interesse por ler e entender sobre pobreza e desigualdade e minha facilidade com matérias de geografia, história e matemática. E aí, sobre esse interesse acadêmico, eu entrei no FMG e já no início da minha graduação, eu entrei para o Programa de Educação Tutorial, PET Economia, que é um programa atualmente do MEC, mas que começou na UFMG, e é um programa que incentivava que os alunos tivessem uma vida acadêmica mais ativa. Então, a gente tinha um orientador desde o início da graduação para escrever uma monografia por ano. A gente era incentivado a participar de congressos, tanto nacionais quanto internacionais, que aconteciam no Brasil. E com isso eu entrei na vida acadêmica muito cedo. Eu comecei a fazer pesquisa, eram pesquisas sérias, que a gente tinha o apoio dos orientadores, a gente era incentivado a submeter para congressos como a ANPEC. E aí comecei aí, no terceiro período, a fazer pesquisa, a fazer atividade de extensão, a ter muita interação com os professores. É legal, né, Laísa? Porque geralmente nas graduações, nos cursos de graduação, a gente tem pouco conteúdo com a pesquisa, que é algo muito diferente do que a gente está acostumado de fazer prova e até alguns trabalhos na graduação. Que na graduação é muito sobre responder perguntas. E aí, na minha opinião, pelo menos, quando você muda para pesquisa, a questão é muito mais a pergunta certa a ser feita, né? E como responder, né? E eu costumo dizer que foi uma mudança, assim, de rota na minha vida, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas eu nunca tive a oportunidade de me expor muito. Então, assim, eu fui criada com, acho que boa parte das pessoas de classe média, a buscar um bom emprego, ser empregada de alguém, mas eu nunca me desafiei muito além disso. E aí, quando eu entro no PET, é um momento que eu preciso fazer apresentações. Eu lembro que a primeira apresentação, fiquei muito nervosa, que tinha uma banca, 2 professores, uma audiência para assistir a minha pergunta e como que eu respondi aquela pergunta. E mudou minha vida mesmo, porque eu aprendi a me expor, eu tive que aprender a me comunicar melhor, tive que aprender a fazer as perguntas, e as perguntas não é qualquer pergunta que pode ser respondida, né? Às vezes a gente é super interessado por um tema, mas precisa ter um método científico, você tem que ter acesso aos dados para fazer. Então foi super importante para a minha trajetória. Falando um pouco dessa sua mudança para o Rio, né? Você disse que fez graduação lá na UFMG, e depois fez a pós no Rio. Como é que foi para você esse processo de transição geográfica e quais foram os motivos que levaram você a vir fazer a pós no Rio? Como eu disse, no PET eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos. Entre eles eu vim num congresso do LACET, que é um congresso da América Latina, mas que acontecia aqui no Rio, no INPA. E aí foram 2 fatores. O primeiro é porque eu me apaixonei pela cidade, achei a cidade maravilhosa, morava em Belo Horizonte, nunca tinha tido muitas experiências fora.
Fui ter a oportunidade de viajar para o exterior depois, então a primeira foi isso, eu queria me expor a coisas diferentes, mas academicamente também. Infelizmente, na área de economia em particular, mas eu acredito que em outras também, existe uma segregação muito grande no eixo Rio-São Paulo. Então, antigamente, muito no Rio de Janeiro, por causa da PUC na IPGE, alguns anos atrás, quando eu entrei na graduação, inclusive, São Paulo começou a ficar forte, a USP sempre foi forte, mas entrou também a FGV, a ESP. Então, existia esse isolamento regional, até hoje existe, eu estou falando de uma pessoa que estava em BH, mas a gente sabe que se a gente olha para outras regiões, isso é ainda maior. Então, eu queria me expor a outros pensamentos, a outras pessoas, a outros grupos de pesquisadores, e aí decidi vir para o Rio para isso. A mudança, ela não foi uma mudança muito difícil, porque eu vim com algumas amigas, então, no meu ano da Ampec, 3 amigas passaram também para a FRJ, outras pessoas para a PUC, para a FGV Rio. Então, eu vim com o meu grupinho e fui muito bem acolhida no FRJ, era um ambiente excelente, fui muito feliz. Então, o saldo foi muito positivo. Bom, durante a sua formação acadêmica, como você me falou, você desempenhou diversas atividades já de pesquisa, assistente de pesquisa, consultoria no Banco Mundial e também pesquisa no IBRE, mais tarde durante a sua pós-graduação. Como essas experiências ajudaram você durante sua formação como economista? Não só essas 2 experiências, mas a experiência que eu tive depois do mestrado, que eu trabalhei por 1 ano e meio, 2 anos depois do mestrado na Federação das Indústrias de Minas Gerais, como se fosse a Firjan aqui no Rio, mas em Minas Gerais. Elas me ajudaram a ter uma visão muito prática do que é economia, assim. Depois das experiências com o Banco Mundial e no IBRE, ainda mais porque enfim, tinha mais maturidade, já estava no doutorado, mas de forma geral eu tive a oportunidade de não só olhar para essa perspectiva acadêmica ou das grandes perguntas, ou como olhar para a fronteira do conhecimento, mas como que com o conhecimento que existe, com as lições aprendidas que a gente tem dentro das teorias econômicas ou das evidências empíricas, a gente pode pensar em políticas públicas reais, como é que a gente comunica essas políticas públicas, não só para governos, burocratas, mas com a mídia também. No IBRE a gente tem esse papel importante de comunicar o conhecimento para a mídia, para tentar influenciar o debate sobre economia, sobre políticas públicas em geral. Então, acho que me deram essa maturidade de conseguir fazer essa ponte entre o que a academia fala, o que a academia produz, com a vida real, com o prático, e com quem faz política, né, que são os formuladores. Continuando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua área de estudos. Você estuda desenvolvimento, inserção das mulheres no mercado de trabalho, entre outras coisas. Então, a gente queria falar um pouco sobre essas questões de trabalho feminino, mais especificamente. Então, a gente sabe que essas discussões, elas geralmente se resumem às formas de trabalho diretamente ligadas a algum pagamento de salário. Só que a gente também sabe que existe desigualdade na alocação de tempo para realizar esses trabalhos domésticos que não são remunerados. Pelo que você já teve a oportunidade de estudar até então, como que a literatura ela trata essa relação entre trabalho remunerado e trabalho doméstico? Essa relação entre trabalho remunerado e trabalho doméstico, na verdade, foi uma das maiores inovações que o Becker, que é um grande autor em economia, fez nos seus modelos, que inclusive parte dessa temática foi o que ajudou a ganhar o prêmio Nobel, que foi pensar que esse trabalho não remunerado ou trabalho doméstico, apesar dele não ser remunerado, ele gera um fluxo de bens ou um fluxo de consumo para as famílias, que ele é valorado de alguma forma. Alguém tem que tirar o lixo, alguém tem que lavar a louça, alguém tem que cuidar das crianças, alguém tem que limpar a casa. E aí, quando você pensa nisso, essa escolha de trabalhar no mercado, vis-à-vis trabalhar em casa, é uma escolha que vai depender de alguns fatores, vai depender do salário que a pessoa pode ganhar no mercado, e dos bens e serviços que ela pode produzir em casa. E ele conseguiu racionalizar essas questões. E aí, a partir do momento que você olha para essa produção doméstica, que a gente chama, que é algo que é invisível nas contas nacionais, justamente por não ser remunerado, você começa a entender melhor esse trade-off, quais que são as razões econômicas, para além de mudanças de normas sociais e discriminação, que são outros tópicos super importantes quando a gente fala dessa diferença na alocação de tempo dentro do domicílio, e que motivaram essa mudança de padrão de participação das mulheres no mercado de trabalho. E isso se relaciona também muito com as tecnologias que aumentaram a produtividade do trabalho doméstico. E aí esse fator de tempo ele passa a ser menos relevante. Então, por exemplo, quando você tem uma geladeira e consegue estocar alimento, quando você não precisa mais usar o fogão a lenha, você tem um fogão elétrico, um fogão a gás, ou inclusive um aspirador de pó que reduz muito o tempo que você limpa uma casa. Então, todos esses choques de tecnologia, eles diminuíram a relevância desse fator de tempo, e aí possibilitaram a inserção das mulheres, a escolha das mulheres de
trabalhar e de se empregar. Outra coisa que aconteceu também, que é super relevante, é a ascensão de profissões que requerem menos a força física e mais a força intelectual. E as mulheres investiram muito em capital humano nas últimas décadas. E aí isso gera um ganho que, na realidade, essa mudança de padrão, à medida que ela acontece, ela aumenta a vantagem comparativa da mulher no mercado de trabalho em relação ao homem. Quando o trabalho era força bruta, o artigo, inclusive, que fala sobre isso, faz essa diferença. A força bruta versus o cérebro. Então, a partir do momento que muda esse padrão de profissões, e as mulheres investem muito em capital humano, elas têm muitas vantagens comparativas. Então, são duas literaturas, assim, uma mais teórica, que modela dessa forma, com esses trade-offs, e leva em conta a produção doméstica muito relacionada ao tempo gasto para produzir esse fluxo de bens e serviços dentro da casa, e também essa outra literatura um pouco mais estrutural que fala isso, essa mudança, tanto esse choque de tecnologia, que muda o tempo que a mulher precisa, que os indivíduos, né, mas a gente sabe que as mulheres são mais engajadas nessas atividades, que os indivíduos precisam para a produção doméstica, e muda o padrão das profissões, então são profissões que dependem muito mais do intelecto do que de força, muda essa vantagem comparativa que a mulher tem para ofertar trabalho no mercado ao invés de nos domicílios. Bom, achei interessante você falar um pouco disso, porque é justamente uma parte do que eu estou estudando para o meu TCC. E aí, o que eu vi também é que, apesar da gente estar se educando mais, ainda existe um gap salarial, né? Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso. Sim, inclusive eu adoro esse assunto. A gente tem como uma das maiores inovações do mercado de trabalho, inserção da mulher, até o Covid, né? O Covid reverte um pouco isso, mas a inserção das mulheres na força de trabalho, aumento de participação. Mas, e parte disso é porque várias barreiras, sejam normas sociais ou barreiras educacionais, foram quebradas e permitiram que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho. Mas a gente ainda tem disparidades muito importantes, que são essas disparidades salariais. Tem vários fatores que explicam essas diferenças salariais. O principal deles é a questão da maternidade. Então, as mulheres interrompem a sua trajetória profissional por um período relativamente longo. Tem estatísticas que falam que 40% das mulheres que tiram licença maternidade, elas não voltam para o mercado de trabalho formal um ano depois, isso continua. Então, tem esse fator super importante que é a maternidade, entre outros. Então, assim, relacionado a normas sociais, a gente sabe que existem vários vieses, conscientes e inconscientes nas firmas, muito relacionados ao fato dos homens serem as pessoas que contratam, serem as pessoas que definem os critérios de promoção, como esses critérios são tipicamente masculinos, porque eles predominam as áreas de diretoria, as áreas de chefia, enfim, essas áreas que definem tanto contratação quanto promoção das mulheres. Isso gera barreiras adicionais à progressão das mulheres no mercado de trabalho. Então, esses dois fatores, né, maternidade e esses vieses inconscientes ou conscientes, muitas vezes, que dificultam a progressão das mulheres no mercado de trabalho, geram essa diferença salarial. E aí eu acho que uma coisa super importante quando a gente fala sobre essa questão de igualdade de gênero é que na verdade, todas essas barreiras que impedem as mulheres ou de entrar ou impedem as mulheres de progredir, na verdade, elas são uma fonte importante de desperdício de talento. Assim, a economia, a gente gosta muito de falar de malocação, né? Então, elas geram isso, esse desperdício de talento. E deixa de ser só um problema de justiça, ou de igualdade, ou de equidade, passa a ser uma questão de eficiência na economia mesmo. Então, vários estudos apontam aí que se a gente melhorar essa alocação, não só de mulheres, mas de negros, na economia, a gente tem ganhos de produtividade em torno de 20%. Então, é uma questão também econômica, não é só equidade, não é só justiça, é uma questão econômica. A gente tem ganhos de produtividade quando a gente melhora essa alocação, quando a gente para de desperdiçar talento na economia, né? Legal. A gente conversou com um pesquisador em um outro episódio, o professor Carlos Costa Ribeiro, em que a gente falou sobre estratificação, né, dentro do campo da sociologia. Né? Uma outra visão um pouco diferente da economia. Ele falava de algo interessante, eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, que era o que ele chamava de estratificação horizontal, que era um tipo de desigualdade, que aí pode entrar desigualdade de gênero, desigualdade de raça, mas aí acho que é mais presente desigualdade de gênero, que se dava na escolha da profissão. E até eu posso dizer que a gente está trabalhando em algo nesse sentido, né? Que é questão de mulheres irem menos para áreas de mais bem remuneradas como STEM ou outras questões assim. O que explica essa situação e como a gente pode resolver?
E esse problema está muito associado a essas barreiras que eu falei que as mulheres, em particular, enfrentam, mas todos os grupos que são vulneráveis enfrentam. Então, eles podem estar associados à dificuldade de acesso à educação, pode estar relacionado a normas sociais, e esse em particular que você falou, são os custos que as mulheres enfrentam na hora de escolher uma profissão. Então, eu vou pegar uns dados que eu tabulei da década de 70, que eu acho que estão bem instrutivos. Quando uma mulher da década de 70 olha para o mundo real e vê que só tem 10% das mulheres que são médicas ou que atuam na área de saúde, médicas ou dentistas, por exemplo, ela olha para aquilo e vê um custo muito alto para ela entrar. Por que as mulheres não estão progredindo? Por que elas não conseguem ir mais longe que os homens? Por que elas não avançam nessas carreiras? E quando elas isso, o custo de se educar é tão alto que às vezes faz mais sentido escolher uma outra profissão. Em economia a gente chama isso de role models, os modelos de referência. Se você não tem esses modelos de referência, seus custos são muito maiores que de outros grupos que veem as pessoas chegarem lá, as pessoas serem bem-sucedidas. E STEM é um caso, acho que bem interessante e exemplifica bem isso que você falou. Eu te confesso que eu não conhecia esse conceito, vou até buscar depois. Mas o STEM é clássico. Quando a gente olha para os dados, a gente tem 20 e poucos por cento, então de 25% das mulheres atuam nas áreas de STEM, e em geral elas estão envolvidas em áreas que são um pouco aceitam mais as mulheres, mais femininas. Então vai ser as áreas de arquitetura ou engenharia parecida com arquitetura, ou as áreas de ciência muito focadas na educação. Tem pesquisa, obviamente, mas muito focada na educação. E aí o meu ponto de vista enquanto mulher, a gente tem que fazer muitas escolhas quando a gente escolhe um curso superior, né? E quando você olha, e você tem seus modelos de referência, você vê esses modelos bem-sucedidos. Então, acho que essas normas sociais são fatores muito importantes assim, para impedir que essas meninas entrem. Parte das políticas focadas no STEM, que você falou, que são assim, STEM, na verdade, é a sigla para inglês, né? Ciência, engenharia, matemática, tecnologia. Falei na ordem trocada, mas ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente, grande parte das políticas é tentar incentivar as meninas. Olha, as meninas podem programar, isso também é para vocês. E a gente consegue ir para trás, assim, eu não sei qual foi a realidade da Luísa, mas em geral, a gente pega um menino e eles ganham Legos, e eles são incentivados a programar, e eles são incentivados a entender sobre carro, a entender sobre motor, e as meninas reservado a brincadeira do cuidar, das bonecas, das Barbies, da maquiagem, de se tornar, até adultização, né, se tornar adulta mais cedo. Então, essas barreiras, elas começam muito cedo e dificultam essas escolhas, né? As habilidades vão sendo muito moldadas nessa primeira infância, nesse primeiro contato, e quando você vai crescendo nas suas referências. Então, eu diria que seria isso. Se vocês me permitirem aqui um pitaco pessoal, acho que eu pensei várias vezes antes de fato entrar para pesquisa, e eu estou muito no começo, faz só 3 meses que eu sou assistente, e eu pensei várias vezes justamente porque eu não tinha para quem olhar, né? Eu tive uma professora na minha graduação, que de fato era do quadro de economia, e isso é muito pouco, então a gente olha e fica, com quem eu quero me parecer? A gente não sabe, a gente não tem nenhuma referência, então isso foi muito difícil. E o exemplo da Luísa, eu acho que vale para várias meninas que estudam economia, que nem é o curso mais masculino. Imagina uma menina que está na ciência da computação, né? Eu também tive pouquíssimas professoras mulheres, e é engraçado que muda até suas relações, né? No mestrado, no doutorado, eu lembro que eu sempre fui um pouco ativista sobre os assuntos, eu ficava um pouco indignada, porque os meus colegas do mestrado e doutorado, eles combinavam de jogar bola com os professores. Opa! E aquilo aumentava muito as oportunidades, porque você está conversando, você está em contato, você está muito mais próximo. E as meninas não eram convidadas. Menina não tem aptidão, isso não é da nossa norma social convidar as meninas para jogar bola ou para beber um chopp. E não é que as mulheres também, por que vocês não vão fazer outra coisa, vão sair, vão tomar vinho, Tinha uma professora. Então, acho que são 2 dimensões, né? É muito mais fácil você criar laços, você criar afinidade, tem até um nome para isso, inclusive no meio corporativo, que é o viés de afinidade. É muito mais fácil criar afinidade com aquilo que é comum a você. E como nossas normas sociais são tão fortes, que as afinidades por gênero são muito marcadas, isso acaba afetando as relações. Então, a gente tem esse problema desde a infância, acho que dos incentivos, e isso nos acompanha ao longo da trajetória com esses modelos de referência. Muito legal, realmente. É uma visão que
Daqui eu não tenho, é bom ouvir de vocês falando. Bom, agora falando um pouco sobre o seu trabalho em relação à informalidade. A informalidade nas firmas é uma questão muito estudada na literatura econômica e, mais recentemente, os estudos sobre misallocation colocam a informalidade como um grande dificultador do desenvolvimento de países. Como a presença de informalidade na economia pode dificultar o desenvolvimento? Então, existem algumas visões sobre informalidade. Tem a visão de firmas que as firmas informais são parasitas. De outro lado, tem a visão de que, na verdade, essa questão do misallocation que você fala, né, elas têm um potencial. Se a gente melhorar essa alocação, elas vão ter um potencial para promover desenvolvimento, se o país conseguir estimular a formalização. Alguns estudos recentes têm colocado, e eu gosto dessa vertente em particular, tem colocado a informalidade quase como um resultado de equilíbrio de um mercado de trabalho que não consegue absorver uma parte significativa da sua mão de obra, e coloco a firma informal, o trabalhador informal, quase a informalidade em si, quase como um mecanismo de sobrevivência. Então, a gente tem mini firmas, pequenos negócios que estão tentando sobreviver. E, na prática, isso conta muito para a gente, isso nos conta que, muito mais que uma barreira ao desenvolvimento, ele é uma consequência do desenvolvimento. Óbvio que não significa que não vai ter efeitos em alocação. Vão existir firmas parasitas, mas existe uma visão que até tenta quantificar isso, quantificar a informalidade muito mais como uma necessidade de sobrevivência e uma consequência do subdesenvolvimento. Agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho em estudos de políticas públicas e mais especificamente sobre moradia. Na sua tese de doutorado, você tratou do tema da moradia e habitação, né? E sem entrar ainda na sua tese, mas a gente queria saber como que você se deparou com esse tema e como se deu a escolha dele. Eu sempre gostei de olhar para a política pública, eu falei lá no início, né? Eu sempre me interessei por questões de pobreza e desigualdade, então sempre acompanhei políticas em geral. Acho que quem vê as pesquisas, eu estou começando ainda, sou muito jovem, mas das pesquisas que eu tenho, todas tentam ver como que política pública ou instituições vão afetar oportunidades econômicas, sempre com foco em famílias mais vulneráveis. Mas esse tema em particular, eu acompanho além de pesquisa. Assim, esse sonho de casa própria, ele vem de um contexto de quem vive na classe média e vem do meu contexto. Então, essa coisa da casa própria, da segurança financeira que ela traz, ela sempre foi vista como uma conquista, como algo transformador dentro da minha própria casa. Então, eu cresci com meus pais falando a sorte que eles tiveram porque eles conseguiram comprar uma casa própria no BNH, e por isso sempre acompanhei essas políticas de habitação com esse foco. Assim. A casa própria é uma coisa muito importante para as famílias de baixa renda e muito importante também para a classe média, justamente porque acaba sendo um ativo importante para suavizar choques de renda. Então, sempre me interessei por esse assunto, até por esse histórico pessoal. Por outro lado, quando surge Minha Casa Minha Vida, que foi um programa de larga escala, que dá um título de propriedade para pessoas pobres, é a primeira vez que a política habitacional é vista como uma política social também, que vai alcançar as camadas mais pobres da população, que uma parte do Minha Casa Minha Vida foi isso, uma política social, não só uma política habitacional, que pretendia dar uma casa digna para as famílias muito pobres, e aí, vendo a mídia em cima do programa, sempre foi rodeado por muita polêmica, e muito focado na evidência do Rio de Janeiro, na experiência particular do Rio de Janeiro. Então, sempre se falava da distância, das milícias, da corrupção, sempre com essa visão do que foi o Rio de Janeiro, que tem um padrão de ocupação territorial muito particular, que não é a realidade de todas as cidades do Brasil. E aí eu fiquei interessada pelo programa, entender tanto o seu contexto institucional, então, as diferentes modalidades que tinham no programa, e ver, a partir desse contexto institucional do programa, como que eu poderia estimar seus efeitos. Legal. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, apresenta sérios problemas de moradia, especificamente com moradia inadequada para a população mais pobre. Problemas relacionados à pandemia da Covid-19 evidenciam mais ainda as dificuldades dos moradores nessas condições. Apesar desse problema parecer muito claro, o problema de moradia no Brasil, mais especificamente, como você falou, no Rio de Janeiro, o cenário de moradia precária parece longe de ser resolvido. Existe alguma experiência bem-sucedida em melhora habitacional identificada pela literatura econômica? Existe. As experiências sobre efeitos de políticas habitacionais são bem heterogêneas, principalmente em países em desenvolvimento.
A gente pode falar um pouco disso depois, mas eu acho que a principal literatura sobre esse assunto, que é uma experiência muito bem sucedida e transformadora para esse tema de efeitos de bairros e efeitos de políticas habitacionais de forma geral, é a experiência do Moving to Opportunity, que é mudando para oportunidades. É um programa que aconteceu nos Estados Unidos, e ele é um programa transformador nessa literatura, que ele mostra a importância de avaliar efeitos de longo prazo. Então, esse é um programa que aconteceu na década de 90, que basicamente deu vouchers para que as famílias pudessem se mudar, para alugar casas em bairros melhores, e o programa tinha essa característica. Ele dava um voucher para uma família se mudar, e para uma outra família dava um voucher para ela se mudar para bairros melhores, e dava orientação para essa família do que seria um bairro melhor, em termos de indicadores, em termos de qualidade da escola e etc. E foi um programa que foi feito para ser avaliado, ele foi uma loteria. Você fez um sorteio, algumas pessoas ganhavam, outras não, quase o que a gente faz nesses experimentos de vacina, tenta emular esses experimentos que a gente tem na ciência médica, e aí fez esse sorteio para avaliar os impactos desse programa. E lá atrás, quando avaliaram, lá nos anos 2000, quando avaliaram o efeito desse programa, na verdade, foi uma surpresa, porque os autores encontraram efeitos heterogêneos sobre jovens, então meninas se beneficiavam, meninos jovens, eles tinham efeitos negativos porque eles ficavam mais expostos, perdiam suas relações, tinha alguns efeitos positivos sobre saúde mental, principalmente de adultos, saúde autorreportada, alguns efeitos modestos, mas negativos sobre a oferta de trabalho. Então, naquele momento, você falou, então esse programa não parece ser tão bom. E aí, alguns anos depois, o Ray Chet, que é um grande economista que tem uma super relevância atualmente, resolve revisitar essa literatura, ele tendo acesso a dados administrativos, que consegue acompanhar crianças que se mudaram para esses bairros melhores, ele avalia esses efeitos de longo prazo. Ele encontra que crianças que foram expostas a esses bairros melhores ainda na infância, você tem tempo de reconstruir, construir seus laços, construir suas amizades, então você não tem essa perda dessas redes de contatos que são tão relevantes e que a gente faz nos lugares que a gente mora. Essas crianças que foram expostas aos bairros melhores, elas têm ganhos de longo prazo sobre educação, sobre renda do trabalho, inserção no mercado de trabalho. Então, é não só uma experiência positiva de política habitacional, mas uma experiência positiva nessa literatura de avaliação de política pública como um todo, porque teve uma experiência que não pareceu tão boa, mas que teve efeitos de vizinhança super relevantes para aquelas crianças que foram expostas no início das suas vidas, até os 12, 13 anos que eles encontram, a esses bairros melhores. Então, é um artigo super importante, super influente por isso, não só por encontrar efeitos positivos sobre política habitacional, mas por ressaltar a importância tanto da gente ter acesso a esses dados administrativos, para acompanhar as pessoas, mas para ver esses efeitos de longo prazo e esses efeitos de exposição também. Legal ver, volta e meia a gente fala de economia, acaba chegando em uma situação de RCT, né, que é basicamente o que eu imagino que rolou nesse experimento. Mega polêmico. Ainda mais quando se fala de habitação e moradia, né, que é um experimento que realmente muda a vida da pessoa, e no caso que você falou, inclusive, em alguns casos para pior, né? Nossa, bem interessante mesmo, muito legal. Agora a gente vai entrar nas suas pesquisas mais recentes, vamos falar sobre alguns artigos que você tem muito interessantes e sobre a sua tese. O primeiro artigo seu que a gente queria falar aqui um pouco mais sobre é o Do Lower Taxes Reduce Informality, com evidências do Brasil. Ele foi escrito, então, em coautoria com Rudy Rocha e Gabriel Ulisseia. Então, a gente queria, dentro desse artigo, falar um pouco mais sobre a sua pesquisa em informalidade e redução de tributação para o Brasil. E a gente sabe que você e seus coautores buscaram identificar os efeitos de uma redução de impostos na formalização de empresas, né, nesse artigo. E a gente queria saber qual foi a política de formalização analisada nesta pesquisa e quais foram os efeitos identificados. Então, nesse trabalho a gente estimou o efeito de reduzir os custos de ser formal, explorando uma variação que veio da lei do empreendedor individual. Essa lei, o empreendedor individual é o MEI, que está tão famoso por aí. E foi uma lei introduzida em 2009, ele foi um programa focalizado em empreendedores com no máximo um empregado, então era o conta própria, até um empregado, e ele foi desenhado para reduzir duas dimensões dos custos de formalidade, então tanto essa dimensão de custos de registro e os custos de permanecer formal, basicamente reduzindo as taxas mensais e a burocracia para se formalizar.
Então, a lei do microempreendedor individual fez basicamente isso. Eles tinham 3 principais objetivos assim, na lei. O primeiro é incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios. O segundo é aumentar o registro, né, e que se chama de compliance dessas empresas informais. Então, aumentar a taxa de formalização e aumentar a cobertura do sistema de seguridade social. A gente sabe que esse sistema de proteção social no Brasil ele vem via formalidade, e o objetivo o terceiro objetivo era isso. Então, o que a gente faz é explorar a variação que vem desse programa, tanto no timing de implementação do programa, que foi diferente, que o timing de implementação foi diferente em diferentes estados, quanto variação nos setores que seriam elegíveis a esse programa para a gente avaliar o impacto do programa. E aí, o que a gente encontra é que o programa aumentou a formalização. Esse aumento ele é modesto, ele é um aumento pequeno, então um aumento de 4,3% no número de firmas formais, e ele é muito concentrado nas firmas de maior rendimento, e quando a gente olha as transições que a gente fala, se na verdade incentivou a criação de mais firmas formais, ou na verdade incentivou a formalização de firmas formais, a gente encontra que o caminho foi da formalização de firmas formais, de negócios formais, informais existentes. Então, o efeito que a gente encontra é esse. Ele não é um programa que se paga, ele não é um programa custo-benefício. Quando a gente faz essa análise de custo-benefício, só do ponto de vista das receitas, ele não se paga. Eu, alguns anos atrás, ainda era uma defensora que a gente não conseguia quantificar nessa análise de custo-benefício a proteção social, que é uma coisa super relevante, o cara ter segurança. Quando a gente fala do informal, a gente sabe que a gente está falando de um trabalhador que sofre muito choque de renda, que é muito vulnerável. A gente vê aí que a pandemia mostrou isso, né? Eles são pessoas, os invisíveis basicamente são esses informais. Mas eu acho que o que a pandemia traz para a gente é que nem a proteção social ainda que o programa não conseguiu nem dar essa proteção social, porque os principais mecanismos de proteção social quando a gente tem um choque de renda muito grande é o FGTS, é o seguro-desemprego. E o MEI não traz isso. O MEI te garante uma aposentadoria, um auxílio-doença, são benefícios super importantes, mas eles não são benefícios que o informal, que sofre muito com esses choques de renda, precisa, que é alguma coisa para suavizar quando chover. E o nosso resultado ele vai em linha com o resultado de outros países. Assim. Então, na verdade, de reduzir esses custos não é suficiente para incentivar a formalização, a ponto do programa ser um programa custo-efetivo. Entendi. E as evidências, elas indicaram que o principal impacto ele teria sido nas firmas já existentes, né? Que são as que eram informais e passaram a ser formais após a implementação dessa política. E aí a gente queria saber como a gente pode pensar em formas efetivas de formalização das empresas nesse cenário. Eu trouxe o exemplo da pandemia, né? Os invisíveis, eu até escrevi sobre isso no blog do IBRE. Vem a pandemia e a gente vê um número enorme de trabalhadores super vulneráveis, uma parte grande da força de trabalho que sofre muito com esses choques negativos, e um contingente enorme de trabalhadores que não é elegível à assistência social, ele tem fluxos de renda muito baixos, muito variáveis, correlacionado com a informalidade e com o que está por trás da informalidade, então alta rotatividade, baixa produtividade de salários, essa volatilidade de renda enorme que esse grupo enfrenta. E antes de pensar em formalização, eu acho que a gente tem que pensar como que a gente consegue dar seguridade para esse tipo de trabalhador. Como eu falei lá atrás, a informalidade está muito associada a essa questão de sobrevivência de um grupo. E eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar como que a gente consegue inserir parte desse grupo no mercado de trabalho formal, mas para pensar em política de seguridade social. Tem um efeito que eu não comentei sobre o MEI, que o aumento de formalização ele se dissipa após alguns meses. E essa dissipação desse ela pode estar associada ao fato das pessoas não verem benefícios claros com a formalização. Então, sugerindo que a gente talvez tenha que pensar em benefícios atrelados a formalizar esses pequenos negócios. Então, como eu disse, eles vão ter direito ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, a pensão por morte, aposentadoria, ou por idade ou por invalidez, mas eles conseguem perceber programas de crédito facilitado, por exemplo, para que eles queiram se formalizar,
seja por instituições públicas ou privadas, eles conseguem ter acesso a seguros que, de fato, é o que eles demandam, como eu disse, seguro-desemprego, o FGTS. Será que a gente consegue pensar em caminhos para fortalecer o MEI, talvez ampliando o acesso à informação sobre os benefícios que esse empreendedor individual, que grande parte dele é um indivíduo que está tentando sobreviver, então que ele consiga perceber esses benefícios que ele pode acessar, e será que tem alguma forma da gente repensar um fortalecimento do MEI de forma que a gente consiga dar essa segurança social, essa volatilidade de renda que esses empregados têm? Então, eu pensaria, principalmente nesse momento que a gente vive, que a gente tem um contingente enorme de trabalhadores ou fora da força de trabalho, super vulneráveis, por causa de medidas de mitigação que são importantes. Então, será que a gente consegue pensar em medidas de formalização para gerar segurança, para gerar proteção social a esses trabalhadores? Eu caminharia nesse sentido, eu acho. Da pandemia realmente mostrou como essa população fica fora, né, de certos benefícios. A própria questão do auxílio emergencial é dificílima de conceder para as pessoas nessa situação, né? Sim, e na verdade, hoje elas estão vivendo por causa do auxílio emergencial, né? O MEI foi o primeiro grupo que o governo falou, não, vocês vão ganhar esse auxílio emergencial. Mas uma situação fiscal do país que a gente não sabe até quando. É uma insegurança enorme. E eu costumo dizer que a pandemia ela amplifica todas as desigualdades. Em geral, estou falando mais sobre as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, mas amplifica essa também. A gente tem um contingente enorme de trabalhadores que não consegue suavizar choques. E será que a gente consegue criar mecanismos para que eles tenham proteção? Quando a gente... todos os mecanismos de proteção social, eles foram... que começaram na Europa, por exemplo, eles vêm sobre esse guarda-chuva do mercado de trabalho formal, porque não tem formalidade relevante nesses lugares. Então, de fato, o mercado de trabalho formal dá conta. A empresa está mais próxima do seu trabalhador para entender quem precisa do benefício ou não. Então, faz sentido. Mas em países como o Brasil, que a gente tem mais de 40% da população informal, há muitas décadas, a gente precisa pensar em mecanismos alternativos. E se a gente olha para a América Latina, tem países que a informalidade é 70%, 80%. Então, a gente tem que pensar em mecanismos de proteção social e talvez seja possível melhorando políticas existentes, né? Sim. Bom, falando agora sobre o seu artigo Eletrificação Rural, Eletrodomésticos e Oferta de Trabalho Feminino, Evidência do Brasil, que você escreveu durante o mestrado, você estudou impactos da eletrificação e da utilização de eletrodomésticos na oferta de trabalho feminino. Quais foram as evidências encontradas e como isso se relaciona com a literatura tradicional sobre a oferta de trabalho doméstico? Então, nesse trabalho, eu estudo, eu uso variação exógena criada pelo programa Luz para Todos no Brasil. Se pretendia universalizar o acesso à energia elétrica no meio rural do país. O acesso à energia na área urbana já era quase universalizado, e aí tem esse programa para aumentar o acesso à energia no meio rural. E eu uso variação desse programa para estimar seus efeitos sobre a adoção de tecnologias modernas e sobre oferta de trabalho feminino. E aí o que eu encontro é que o programa ele tem primeiro eu olho o primeiro estágio, né? Depois eu falo de variável instrumental, que eu sei que você vai perguntar, tá? Então pula essa parte. Então o que eu encontro é que eu encontro efeitos positivos sobre a adoção de eletrodomésticos modernos, então efeitos positivos sobre ter uma televisão, efeitos positivos sobre ter uma geladeira. Então, induz essa adoção de tecnologias que tem esse potencial de aumentar a produtividade da produção doméstica. E aí, seguindo muito a literatura internacional, eu olho para os efeitos sobre trabalho feminino. E esse interesse está muito associado ao que eu falei no início da nossa conversa. Tem alguns modelos teóricos de tradição beckeriana que vão sugerir que o acesso à energia elétrica ele pode ter diversas consequências sobre a alocação de tempo dos indivíduos, em particular das mulheres que estão mais engajadas em atividade doméstica, e a energia elétrica ela vai permitir o uso de tecnologia moderna, como eu mostrei, de fato, tem essa adoção de tecnologia moderna quando a gente aumenta acesso à energia elétrica nos domicílios rurais. Essa adoção ela vai simplificar atividades domésticas, lavar roupa, cozinhar, estocar alimento, limpar a casa, e ela pode ter efeitos ambíguos. Então, por um lado, a adoção desse tipo de tecnologia vai tornar a mulher mais produtiva em atividade doméstica, como cuidado com os filhos ou preparar comida, que tende a aumentar o tempo que ela gasta na produção doméstica. Como ela é mais produtiva, ela vai querer fazer mais daquilo. A gente chama isso de efeito de substituição em economia. E por outro lado, essa adoção vai aumentar a duração do dia efetivo. É como se aumentasse a dotação de tempo
ou de trabalho dessas famílias, o que tende a aumentar o tempo gasto no mercado de trabalho, que a gente chama de efeito dotação. Então, o efeito total dessas mudanças sobre a oferta de trabalho ele pode ser ambíguo. O que eu faço nesse trabalho, eu estendo esse modelo de Becker para incorporar essas questões para falar sobre essa ambiguidade de tempo e avalio o efeito sobre a oferta de trabalho. Eu encontro que o efeito é nulo, então o programa ele não afeta a oferta de trabalho, e aí esse efeito é nulo sobre as duas dimensões, tanto sobre o uso de tempo e efeito nulo também sobre a oferta de trabalho. A gente tem alguns efeitos que sugerem um efeito positivo sobre o mercado de trabalho, mas ele não é robusto, então essa conclusão geral é que o programa Luz para Todos, ele aumenta a adoção de tecnologia, que óbvio vai ter efeitos de bem-estar aí que a gente não consegue medir, mas não afeta o uso de tempo das pessoas, seja em produção doméstica, seja no trabalho, no mercado. Legal. E nessa pesquisa, você usou um modelo econométrico de variável instrumental. Qual foi o instrumento utilizado e qual foi a motivação de utilizá-lo? Então, como eu disse, eu usei como instrumento, eu usei o gradiente da Terra, que é basicamente a inclinação do terreno. Como eu falei, esse artigo ele vai explorar mudanças no acesso à energia elétrica que foram induzidas por investimentos. Aqui, principalmente Luz para Todos, mas o Luz para Todos estava num contexto que chama Plano de Universalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia. E essas concessionárias, elas tinham metas de conexão que elas deveriam cumprir, e o objetivo das concessionárias, isso declarado nos editais, eu li todos os editais do programa, era minimizar seus custos. Então, elas têm incentivo para priorizar investimento em áreas com menor custo médio de conexão por domicílio. O gradiente da Terra, ele é um componente importante em custo de conexão. Isso foi feito um artigo da Dinkelman, que foi publicado, acho que no American Economic Review, em 2011, para a África do Sul. Então, esse já é um instrumento já utilizado na literatura. E o que ele vai implicar? Ele vai implicar que o acesso à eletricidade vai aumentar mais rápido nas áreas rurais, as áreas urbanas, né, que eu estou olhando rural e urbano, em municípios com menor gradiente dentro da área de atuação dessa concessionária. Então, o gradiente da Terra, a ideia é que o acesso à energia nos domicílios rurais vai crescer mais rápido do que o acesso à energia nos domicílios urbanos em municípios em que o gradiente é menor, justamente por causa desse componente do custo, que é super relevante para a concessionária escolher investir no lugar primeiro. Então, primeiro eles vão universalizar para cumprir suas metas rápido, nos locais onde o gradiente é menor, porque é mais barato investir. E aí a gente consegue medir isso. Basicamente, eu rodo algumas regressões que a gente chama de regressões de primeiro estágio, que vão indicar, de fato, a importância desses instrumentos para investimento em energia elétrica. Então, a gente encontra uma relação positiva aí. A gente encontra que, de fato, a energia aumenta em locais em que o gradiente da Terra é menor, a inclinação do terreno é menor. Certo? E, assim, explicando um pouco para os ouvintes que não conhecem o método, por que é necessário utilizar esse método de variável instrumental? Por que você não poderia simplesmente pegar a diferença entre os lares que receberam o tratamento de aumento de uso de energia dos lares que não receberam o tratamento? A gente tem um problema clássico quando a gente quer fazer avaliação de política pública, que a gente chama o problema de endogeneidade. Eu vou tentar ser pouco técnica aqui. Então, em geral, a gente não sabe, na verdade, se locais mais ricos têm energia porque são mais ricos ou se os locais são mais ricos porque têm energia. Então, a gente tem esse problema de endogeneidade, de causalidade reversa, que a gente quer lidar com ele, porque isso basicamente viesa nosso coeficiente de interesse, que é esse coeficiente que quer medir esse impacto de ter energia sobre diferentes outcomes econômicos. Então, o que a gente faz com a variável instrumental é tentar lidar com esse problema, com esse viés que a gente tem. E essa possibilidade de viés é importante, principalmente nesse contexto que eu estudo, uma vez que o crescimento no acesso à eletricidade, ele pode ter se concentrado em municípios mais pobres. Então, uma tentativa de lidar com esse viés. Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sua tese, Essays on Housing, Household Choices, Health and Consumption. A sua tese ela é composta por 3 artigos que eles são independentes, né? Mas eles estão todos relacionados de alguma forma à sua pesquisa em moradia. Então, em 2 desses artigos, o programa Minha Casa Minha Vida é a política habitacional usada para identificar as perguntas que você tenta responder. Você poderia falar um pouco sobre como essa política surgiu e como ela funciona?
Então, o programa Minha Casa Minha Vida ele foi concebido com dois propósitos principais. O primeiro foi dinamizar a construção civil brasileira, num contexto que, após a crise do subprime, lá em 2008, as construtoras tinham investido muito dinheiro, e com a crise, várias obras ficaram paradas. Então, ele é um programa que surge principalmente para combater os efeitos da crise econômica internacional de 2008. Mas ele também foi considerado pelos formuladores como um instrumento para lidar com o problema habitacional no país. Então, o país sempre teve problemas habitacionais sérios, tinha um componente específico do déficit habitacional, que são as moradias precárias, que era um tema relevante, então eles juntaram o útil ao agradável, fizeram o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é importante falar que o Brasil não foi o pioneiro para criar esses programas de subsídio de casa popular, que levava as pessoas para a periferia. Vários outros países, concomitantemente ao Brasil, fizeram políticas desse tipo. O Minha Casa Minha Vida, em particular, ele foi criado em 2009. O objetivo era prover casas para famílias de baixa renda e de renda média, e a depender da faixa de renda, as famílias vão ter benefícios diferentes. A minha pesquisa ela é focada na parte social do programa, que é essa que a gente chama de faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que são famílias que ganhavam até R$ 1.800. E esse grupo, a gente chama da parte social, de política social do programa Minha Casa Minha Vida, porque as famílias praticamente ganhavam uma casa. Então, até 90%, o programa subsidiava até 90% do valor do imóvel, o restante era pago sem juros, em até 120 prestações, de no mínimo R$ 25. E eu já conversei com pessoas que estavam no governo na época, eles falaram, olha, era mais barato dar a casa para as pessoas. Mas, para não ter muita crítica, para não gerar... era mais barato dar a casa para as pessoas do que lidar com esses 10% restantes que eram financiados, porque tinha que envolver a Caixa, tem a burocracia do financiamento e etc., de checar a documentação. Mas, como eles sabiam que haveriam muitas críticas de um programa que dava casa para as pessoas, crítica de ser populista, etc., eles fizeram essa modalidade, mas praticamente davam a casa para as pessoas. O Minha Casa Minha Vida ele teve várias modalidades, as pessoas em geral conhecem a modalidade que a gente chama de Minha Casa Minha Vida FAR, que é a modalidade que se conheceu no Rio de Janeiro, municípios acima de 50 mil habitantes. Eles se enquadravam nessa modalidade, que é uma modalidade que tem um papel muito relevante da adesão do poder público ao programa. Então, ele também teve essa parte do faixa 1 do programa, voltado para famílias de baixa renda, mas para municípios com população acima de 50 mil habitantes. A prefeitura, os governos locais, eles tinham um papel muito relevante para a execução desse programa, então eles eram responsáveis por contratar a construção, a Caixa tinha regras muito claras que a prefeitura devia seguir, tanto para a contratação das construtoras que iriam implementar os projetos, como para a seleção dos beneficiários. Então, os municípios eles eram responsáveis por registrar as famílias interessadas pelo programa. Os editais lá do Ministério da Cidade, da época nem existe mais, mas na época era Ministério da Cidade, sugeriam que as prefeituras fizessem loterias, porque a fila de espera é muito maior do que a quantidade de casas. O programa gerou 1,5 milhão de casas, e a lista de espera, isso no Brasil inteiro, né? E a lista de espera seria muito maior, e foi de fato em grande parte das cidades. Então, essa é a modalidade que a gente conhece, mas o programa também teve outras duas modalidades, uma que a gente chama de modalidade entidades. O exemplo clássico dessa modalidade entidades é o Movimento Sem Terra, que esses grupos de Movimento Sem Terra se organizavam para construir essas casas, esses empreendimentos. Essa modalidade ela surge muito como ativismo do Boulos, para gerar habitação para esse grupo, e também focado em famílias acima de 50 mil habitantes. E tem uma outra modalidade que ela é pouquíssimo conhecida, que é a modalidade sub-50, que era basicamente uma oferta pública e execução por meio de mutirão ou de autoconstrução, focada para municípios abaixo de 50 mil habitantes, e que surge depois da criação do Minha Casa Minha Vida. Essa modalidade surge como uma briga dos políticos locais para que seus municípios fossem atendidos. Então, essa é a modalidade que atende municípios de pequeno porte abaixo de 50 mil habitantes. Então, o programa é esse, ele tem essa cara. O que a gente conhece, em geral, Minha Casa Minha Vida FAR, mas tem essas outras modalidades para os municípios de menor porte também, que é a modalidade sub-50. Em um dos seus artigos, intitulado Better Neighborhoods or Better Houses, The Effects of Housing Policies on Poor Households in Brazil, você identifica diversos efeitos gerados por esse programa, que é o Minha Casa Minha Vida. Quais são os principais efeitos que você encontrou
E como esses resultados se relacionam com as evidências encontradas em outros países em desenvolvimento? Então, nesse artigo, como eu disse, eu até falei demais das diferentes modalidades para ser mais clara sobre esses efeitos. Nesse artigo, eu estou olhando os efeitos sobre as loterias que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação, a gente tem que entender qual o contexto que está por trás. Então, uma cidade grande, uma cidade com muitos desafios de transporte, de acessibilidade. Então, esse artigo em particular, eu estou explorando essas loterias do Rio de Janeiro, focada em famílias beneficiárias do Bolsa Família, então famílias muito pobres. O que eu faço nesse artigo em particular é olhar os efeitos do programa sobre qualidade do bairro, acessibilidade do bairro. Aqui eu estou principalmente focada em acessibilidade às oportunidades de trabalho e qualidade da casa, essas 3 dimensões, e seus efeitos sobre oportunidade econômica, basicamente os gastos da família e oportunidades no mercado de trabalho. Então, se trabalhou ou não, se está empregado ou não. Eu acho que a primeira pergunta que eu faço é o efeito do programa sobre o isolamento das famílias e sobre a qualidade da casa. Muito se falava que esse foi um programa que moveu as famílias para as periferias e que isso pudesse ter consequências adversas, mas em modelos de economia urbana, a gente tem esse trade-off, mover para a periferia tem esse problema de mover para locais mais distantes das amenidades urbanas, das oportunidades do trabalho, mas mover para a periferia também pode significar melhorias na qualidade da casa. E aí o que eu quero ver é se de fato o programa tem esse trade-off. É o que eu encontro, e que já estava documentado por outros trabalhos, inclusive, é que o programa de fato moveu as famílias para bairros com menor acessibilidade, para bairros em média mais distantes das regiões centrais. O programa moveu as famílias para bairros piores. Isso aí, que eu consigo medir de bairro pior, é só consenso de 2010. Então, eu estou como se eu estivesse fixando aquela característica, esquece que o programa pode ter melhorado essas localidades, e olha se o programa levou as famílias para ex ante a bairros piores. E, de fato, as famílias se mudaram para bairros com renda média das pessoas que moram naquele bairro menor. Uma medida que se olha nessa literatura de Urban, que eu pessoalmente não gosto, mas a gente sabe que é uma proxy importante para a riqueza, é o share de pessoas brancas. Então, vai com menor proporção de pessoas brancas, etc. Então, moveu as famílias para bairros com indicadores socioeconômicos piores e para menor acessibilidade no mercado de trabalho. Mas eu consigo olhar também características da casa. Eu estou olhando, acho que eu não falei, eu estou olhando para os indivíduos que foram, que entraram no sorteio, então que participaram, e os indivíduos sorteados. Estou comparando esses grupos, que eu chamo de tratado de controle. E aí, quando eu olho para a qualidade das casas desses indivíduos que foram sorteados, em comparação aos indivíduos que participaram do sorteio, mas não ganharam uma casa, eu vejo melhorias significativas nas casas. Então, mudam para casas maiores, tanto em termos de número de cômodos, em número de quartos, maior probabilidade de ter um piso de cerâmica, que é um piso de melhor qualidade, maior probabilidade de morar numa casa com calçada pavimentada, ligada à rede geral de esgoto. Então, características físicas mesmo melhores. E um dado interessantíssimo para a experiência do Rio de Janeiro que eu encontro é que aumenta a probabilidade dessas famílias morarem em casas com acesso a medidor de energia, que é uma proxy importante para morar num território que é formal, que não vai ser controlado pelo tráfico, ou pela milícia. Então, tem essas dimensões de qualidade da casa que são melhores. Eu olho também para outros efeitos. Então, eu olho para como que as famílias respondem em termos de gastos, de renda ou de participação na força de trabalho. E o programa, ele reduz, o que eu encontro é que o programa reduz substancialmente o gasto da família com aluguel, que é um componente importante da renda dessas famílias. E apesar da gente observar aumento com alguns gastos relacionados à manutenção da casa, casas melhores têm maiores custos, de fato, então aumento de gastos com energia, tanto devido à formalização quanto à manutenção da casa. O gasto total da família, ele se reduz. Então, quando eu somo todos os outros gastos que eu observo no meu banco de dados, então gasto com transporte, energia, aluguel, etc., eu vejo que o gasto total da família se reduz. Então, as famílias que são beneficiadas, elas estão gastando menos do que o grupo de comparação. E aí, agora eu vou olhar para esses outros efeitos. Então, qual que é o meu cenário? Então, as famílias mudaram, de fato, para bairros piores, bairros mais distantes, bairros menos acessíveis, mas elas mudaram para casas melhores. E aí eu vou olhar para esses possíveis efeitos adversos que se tratam na literatura. Basicamente, o que eu consigo medir é efeitos sobre mercado de trabalho, e eu não encontro nenhum efeito adverso. Então, não diminuiu a probabilidade das pessoas, dos chefes de família, estarem empregados. E aí são esses efeitos gerais que eu encontro sobre o programa no Rio de Janeiro.
Então, esse trabalho, ele se relaciona com uma literatura que é super influente sobre políticas habitacionais e seus efeitos. Como eu disse lá atrás, grande parte dessa literatura ela foca em países desenvolvidos, que é aquela experiência do MTO nos Estados Unidos, que eu falei dos vouchers para as pessoas se mudarem para bairros melhores. Mas tem uma literatura recente também que olha para políticas habitacionais em países de desenvolvimento, e aí os efeitos são super heterogêneos. Parte da discussão que essa literatura traz é que em países de desenvolvimento as políticas habitacionais típicas, elas de fato levam as famílias para periferias, muito no estilo do que Minha Casa Minha Vida faz, e boa parte dessa literatura encontra essas consequências adversas que eu falei. Então, tem um paper para a Índia, que encontra que as famílias têm um efeito de abandono dessas casas, então as famílias voltam para seus bairros de origem, principalmente por causa das castas, né? Lá essas redes de contato são muito importantes, então as famílias ficam muito isoladas e elas retornam, então é um efeito adverso até no que a gente chama de take-up do programa. As famílias que se mudam voltam para suas localidades de origem. Tem efeitos também para a África do Sul, que encontram efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, mas tem 2 working papers que ainda não foram publicados, mas são importantes, tanto para a Etiópia quanto para Mumbai, que encontram efeitos positivos ou sobre a casa, como a gente encontra aqui no caso do Minha Casa Minha Vida, e um outro efeito positivo também sobre a saúde financeira das famílias. Então, tem uma queda de aluguel, como eu falei, e um aumento da riqueza das famílias, que vai ter impactos geracionais, então aumenta investimento em capital humano, justamente pelo que eu falei lá atrás, o que me motivou a estudar isso, né? A casa própria, muitos economistas não entendem essa fixação por comprar uma casa, que é um Sim. dinheiro que fica parado, mas a casa própria ela é segurança, ela é estabilidade, então tem esse paper para Mumbai que encontra esse efeito positivo, como se a casa nova fosse um choque de riqueza mesmo, que incentiva as pessoas a investirem em capital humano, por exemplo. Legal. Agora, falando do seu segundo artigo, The Effects of Better Houses on Infant Health, na sua tese. Agora, nesse artigo, você analisa o efeito do mesmo programa, Minha Casa Minha Vida, mas agora sobre a saúde infantil, certo? Nesse artigo foi utilizado uma análise de regressão com descontinuidade, né? O RDD. Eu queria que você explicasse para os ouvintes como funciona esse método e qual característica do programa que permitiu que esse método fosse implementado. Então, o sonho de qualquer economista é ter uma aleatorização para a gente conseguir estimar efeitos causais muito limpos. O RDD é uma tentativa de fazer isso, que em geral a gente olha alguma regra, alguma lei que gera o que a gente chama de descontinuidade. RDD é isso, regressão com desenho de descontinuidade, e que gera esse pulo, em que um grupo logo abaixo dessa regra, ou desse cutoff que a gente chama, é muito parecido com o grupo logo acima, exceto porque um grupo recebeu o tratamento e o outro não, mas por uma questão totalmente aleatória, uma lei, algum critério que fez um grupo receber e outro não. Aqui, nesse caso em particular, eu até considero esse artigo um caso de sucesso pessoal, porque a ideia original era conectar os dados do Rio de Janeiro ao nível do indivíduo com os dados de saúde para eu conseguir estimar os efeitos do programa sobre saúde. Mas eu não tinha amostra suficiente para fazer isso. Quando a gente está com dados administrativos, a gente tem que ter identificadores desses indivíduos. Então, o nome não basta, você tem que ter CPF, o PIS, o NIS, essas pessoas, data de nascimento, enfim. Alguma coisa que permita juntar 2 bancos de dados. Eu não consegui fazer isso, eu não tive amostra suficiente para ter essas observações. Então, eu comecei a estudar o programa Minha Casa Minha Vida loucamente para ver o que eu podia fazer. E aí o que eu faço é usar aquela modalidade que eu falei do sub-50. Aquilo é muito pouco conhecido, eu achei aquilo escondido num canto da lei, e eu exploro esse fato. Então, eu uso o fato do programa priorizar cidades acima de 50 mil habitantes. Eu não falei, mas 86% dos contratos assinados do programa Minha Casa Minha Vida foram para municípios maiores do que 50 mil habitantes nessa modalidade FAR. A sub-50 é muito menor, a quantidade de dinheiro investido foi muito menor. Então, eu uso do fato do programa priorizar cidades acima de 50 mil habitantes, em detrimento das cidades com população logo abaixo. Então, cidades com pouco menos de 50 mil habitantes, em tudo iguais às de 50 mil habitantes, receberam muito menos unidade do programa, receberam muito menos dinheiro para o programa. Então, só para ter uma ideia, entre 2011 e 2017,
As cidades com 50 mil habitantes receberam, em média, 300 a 350 unidades habitacionais a mais do que as cidades com 49,9 mil habitantes. Então, o que eu tenho é esse RDD. Ele não é um RDD super limpo, mas ele ainda assim é um RDD que a probabilidade de receber, de assinar um contrato, é muito maior para quem está logo acima do que para quem está logo abaixo. Isso é totalmente aleatório pelo fato de ter uma regra que priorizou os 50 mil habitantes. Assim, tem vários testes econométricos que eu faço para falar que não tem outras políticas que confundem isso e etc. Mas, basicamente, eu uso essa estratégia que ali, localmente, naquele grupo, logo acima, logo abaixo, é como se fosse uma aleatorização. Certo. Quais foram os impactos identificados em saúde infantil? E como esses resultados são importantes para pensar questões de desenvolvimento e redução da desigualdade social no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro? Então, a primeira variável que eu olho sobre saúde infantil é peso ao nascer. É a variável que, em geral, responde mais rápido a diversas políticas. Então, eu olho para peso ao nascer. Então, o que eu observo é que, em razão dessas unidades a mais, teve uma elevação do peso das crianças ao nascer, no momento do nascimento, em comparação a cidades com um pouco menos de 50 mil habitantes. O efeito, ele é um efeito grande. Inclusive, eu estou trabalhando atualmente com dados a nível individual para eu tentar quantificar melhor esse efeito, porque a gente sabe que ao nível agregado várias externalidades podem acontecer, mas é um efeito relevante, substancial. Eu olhei também para várias outras dimensões de saúde infantil e as histórias são consistentes com esse efeito sobre peso ao nascer. Então, eu encontro redução na prematuridade, então, a probabilidade peso abaixo de 2 quilos cai, o peso ser baixo condicional à idade gestacional também se reduz, e condicional à duração, o peso é maior, então tem efeito nessas duas margens. Eu também encontro efeito queda na mortalidade infantil por causas associadas ao nascimento, que a gente chama de mortalidade perinatal. Então, teve uma redução da mortalidade infantil de 1 em 1 por 1.000 nascimentos nas cidades com 50 mil habitantes, em comparação a cidades ligeiramente menores. Essa redução da mortalidade infantil, como eu disse, ela foi observada apenas no primeiro ano de vida e em doenças associadas às primeiras 3 semanas de vida, que são essas chamadas de mortalidade perinatal. Então, todos esses resultados eles são consistentes com a história de que as crianças estão nascendo com indicadores de saúde melhores e está reduzindo a mortalidade de origem perinatal. Então, já tem artigos documentando que ganhos em peso ao nascer, um maior peso ao nascer tem impactos de longo prazo, tanto sobre desempenho na aprendizagem, desempenho no mercado de trabalho. Já está bem documentado elasticidades que 1 grama a mais ao nascer tem ganhos maiores de 1,5, 1,7 sobre renda do trabalho no longo prazo. Então, acho que está relacionado nesse sentido, tanto ganhos sobre aprendizagem quanto ganhos sobre desempenho no mercado de trabalho, na fase adulta mesmo. Ótimo. Bom, Laísa, acho que a gente fica por aqui, o tempo está ficando apertado, mas muito obrigado por participar. Sua pesquisa é bem interessante, sua trajetória é muito bonita. Eu que agradeço, foi um prazer relembrar minha trajetória e conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Se quiser deixar uma mensagem para os ouvintes, pode ficar à vontade. Vou deixar para as meninas, mulheres estudantes de economia, busquem referências, continuem estudando muito, vamos quebrar essas barreiras que impedem as mulheres de progredir nessas áreas. E estou à disposição também para maiores conversas, me interesso muito por esse tema, então deixo essa mensagem. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.